Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Valverde, CEO, fundador da Tech Trials. Estou mostrando para vocês aqui um pouquinho o que está acontecendo com a dengue no Brasil. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2024 e eu vou mostrar através da nossa plataforma TT Disease Explorer um pouco do que está acontecendo com a dengue no Brasil. Então, a gente vê aqui um aumento nos últimos 2 anos aí, né, do tanto de pacientes, do número de pacientes em relação aos anos anteriores. A gente vê aqui as faixas etárias mais atingidas, que são pessoas jovens de 11 até 40, 45 anos. A gente vê aqui na parte de prevalência, tá, que a prevalência geral é maior de 2008 até agora, é geral no centro-oeste, depois sul, depois sudeste, tá? Só que quando a gente pega os últimos anos, se eu pegar o ano de 2023 inteirinho, a gente vai ver que a prevalência maior foi no sul, 270 casos por 100 mil habitantes, né, no cenário ambulatorial, isso eu estou falando, atendimentos ambulatoriais na atenção especializada. E a gente tem aqui 190 casos por 100 mil habitantes na região centro-oeste e depois sudeste. Se a gente pegar no ano de 2022, a gente tem um outro cenário invertido. Centro-oeste teve maior prevalência e sul teve menor prevalência. Então, interessante que de 2022 para 2023 a gente aumentou, né, a gente dobrou a prevalência no sul. Isso é algo interessante de verificar. Tá? Na parte de incidência, a gente vai ver aqui que a gente tem um aumento de incidência, ou seja, novos casos, bastante importante para 2022 e 2023, tá bom? E se a gente for para a parte de análise mensal, então a gente consegue ver que a incidência da dengue ela tem esses picos bem maiores aqui. Olha como a incidência da dengue aumentou em relação aos anos anteriores, em 2022 e 2023. E a gente tem esse pico de sazonalidade, sempre um grande aumento entre fevereiro, março e abril, com o pico em abril e maio, e depois a gente vai diminuindo em julho. E aí a gente tem uma diminuição lá para outubro, novembro começa a aumentar de novo. Quando vem aumento de calor e chuva, a dengue aumenta com um pico em abril e março. Então agora 2023 a gente teve um pico bastante importante em abril e 2024 já começou a subir de novo agora novembro e dezembro. Então muito cuidado com a dengue, ela deve ter um pico bastante importante agora entre março e abril de 2024. Tá? A gente pode analisar também a parte hospitalar, então, vendo aqui nos estados, a parte hospitalar, a gente vê de dengue grave. Então, a gente vê aqui casos de dengue grave. Em 2022, a gente teve um maior volume de hospitalizações até do que em 2023, com maior pico em 2022, mas um alargamento da base em 2023. Ou seja, temos um volume bastante importante de hospitalizações com casos graves. Em relação aos estados, o estado que tem mais hospitalizações de 2008 até agora foi a Bahia, só que vamos analisar nesse último ano, né, 2023. Em 2023, a gente teve o estado com maior volume de hospitalizações, né, ou seja, casos de dengue grave, foi Minas Gerais, seguido de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aí, né, uma casuística de casos de dengue grave bastante importante, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Tá? E a gente vendo aqui em termos de percentual de óbito, a gente tem também um valor alto em São Paulo e Minas Gerais. Então, olha só, Minas Gerais primeiro, São Paulo segundo. São Paulo a gente tem mais percentual de óbito do que em Minas Gerais e do que no Paraná, tá bom? Então, a gente tem um problema bastante importante de casos graves de dengue, né, ao longo do tempo aí nesse último ano. Quando a gente olha o volume de hospitalizações e a gente verifica o volume de hospitalizações em todos os anos, a gente vê que tem um percentual importante também de dengue hemorrágica aqui, né, em relação ao percentual de dengue geral.
tá? E a gente tem hospitais no Brasil, se vocês olharem nesse ranking aqui da direita, a gente tem hospitais no Brasil que chegam a ter entre 20 e 10% de óbito nas hospitalizações. Isso é muita coisa, pessoal. Entre 10 e 20% de óbito é um volume muito grande de óbito, é um percentual bastante alto de óbito. E aí, obviamente, a gente vê um volume grande de outros hospitais com 3, 4, 5% de óbito nas hospitalizações, tá bom? Na próxima página, a gente consegue verificar aqui uma coisa bastante interessante. O que a gente consegue verificar aqui é que, de uma maneira geral, o número absoluto de casos de dengue grave vem diminuindo ao longo dos anos. De 2008, 2010 para cá, a gente vê que o total absoluto de hospitalizações vem numa linha de tendência, essa linha verde aqui, uma linha de tendência de queda, né, de número de hospitalizações. Porém, em contrapartida, na linha preta, a gente vê que o percentual de óbito vem aumentando, né, nas hospitalizações. Então, por algum motivo, né, a gente vê que o percentual de óbito nos casos de dengue grave com hospitalização vem aumentando, chegando no maior pico agora em 2023, onde 1,27% dos casos de hospitalização tiveram óbito. É o maior percentual de todos os anos de 2008 até agora. Ou seja, a dengue, nos casos de dengue grave, ela vem se tornando mais mortal. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a dengue, a evolução da dengue, e conscientizar a população de se cuidar, cuidar dos mosquitos, usar repelente, tomar cuidado com a água parada. E o governo não visualiza isso de uma maneira importante. Aqui no nosso Analytics, a gente tem uma visualização bastante clara do que está acontecendo. Espero que isso tenha trazido um pouquinho de luz para vocês em relação à dengue no Brasil e de novo, estamos aqui para ajudar. Douglas Valverde, CEO da Tech Trials, a principal empresa de ciência de dados em saúde no Brasil. Um abraço a todos, muito obrigado.